Financiamos R$ 30.000 no banco para comprar um carro e no final pagamos 46.800. Fica nesse vídeo que a gente vai mostrar para vocês o valor que você deve olhar no contrato para não fazer um financiamento e ter juros abusivos. E o nosso relato se valeu a pena ou não para a gente e se a gente faria de novo ou como a gente faria da próxima vez. Primeiro, vou te explicar por cima o que é um financiamento. Então, o financiamento é quando você pega um dinheiro emprestado do banco, então no nosso caso R$ 30.000, e você precisa pagar esse dinheiro de volta pro banco. Mas não é simplesmente o valor que você pegou. Então você paga parcelado com um pouco de juros embutido. E se você não presta atenção nessa taxa de juros e no tempo que você está financiando, você vai pagar um valor bem maior do que o esperado. Tem 3 números que você tem que ficar esperto na hora de fazer o financiamento. O primeiro que é a taxa de juros mensal, o segundo é a taxa de juros anual, por último o 7, que é o mais importante, o custo efetivo total. No nosso caso, a taxa de juros mensal foi de 2,09%. Se você olhar para a taxa anual, foi em torno de 26, alguma coisinha. Mas se você olhar para o 7, que é o custo efetivo total, que considera IOF, impostos, vai para mais de 30%. Então, por isso que a gente falou, é um número mais importante para você considerar na hora de fazer o seu financiamento. Então, reforçando, o 7 no seu contrato é o número que você tem que ter mais atenção, porque é ele que representa o quanto você vai pagar em cima do valor que você está emprestando. Por que a gente escolheu financiar um carro? Bom, eu sou o Matias, sou engenheiro químico e atualmente vim para São Paulo com a Emily para empreender na área de marketing. Eu sou a Emily, sou engenheira civil de formação, mas hoje eu trabalho na área de tecnologia. Quando a gente veio para São Paulo, a gente já tinha um carro, um Gol branco. E ele era manual, só que o trânsito de São Paulo tem dias que eu demoro 2, 3, até 4 horas para voltar para casa do trabalho. Então, pra gente foi uma necessidade mudar para um carro automático. Então, a gente comprou um Polo 2018 TSI. O valor inicial era de R$ 70.000 na concessionária e a gente optou por financiar esse carro, dando uma parte da entrada e o resto no financiamento. A gente fez em 36 parcelas de R$ 1.300 aproximadamente. Só que no momento que a gente fez a compra, a gente não pensou e não olhou pro futuro, o quanto a gente realmente estaria pagando. Foi um pouco impulsional e a gente também não soube analisar na hora o contrato, os números que a gente tinha explicado agora anteriormente. Mas mesmo assim, depois do primeiro ano, a gente conseguiu amortizar algumas parcelas, que a gente vai explicar pra você o que é isso, e conseguiu também abater um pouco desse valor do contrato. A gente ainda tá pagando, mas a gente já aprendeu muito com esse financiamento. Então agora a gente vai mostrar para vocês o contrato com o Banco Safra de financiamento. Aqui, então, a gente tem o nosso documento que apresenta o custo efetivo total do financiamento. Então, o valor do veículo que a gente pretendia comprar, que a gente comprou, era de R$ 70.000. E aí, como a gente comentou, a gente conseguiu dar uma entrada de 40. Então, para dar entrada aqui, a gente deu o nosso Gol branco, que a gente já tinha. E com isso, a gente também colocou um pouco mais de dinheiro e mesmo assim faltou R$ 30.000 para financiar, que foi o valor que a gente emprestaria do banco. Você pode ver que esses 30 mil, ele já tem várias tarifas embutidas. Então, são os impostos, o IOF, que eles vão acrescentando nesse valor. Então, de 30, ele já vai para 32, que é o valor que efetivamente o banco vai considerar para colocar os juros em cima e fazer o financiamento. E de 32, que é o valor que ele coloca os juros em cima, o valor sobe para 46. Então, não são 30, não são 32, são 46.800 que você vai estar pagando no final. E aí, no total do carro, que seria 60 mil, ele vai para 86.845. Então, como a gente falou, é bem importante prestar atenção no juros sim, porque o juros mensal para a gente estava 2,11% ao mês e o anual seria 28,50% ao ano. Mas quando a gente coloca todos esses valores embutidos e quando a gente considera realmente o custo, como o próprio nome diz, o anual sobe para 36,87% e o mensal vai para 2,65%. Por isso que é importante prestar atenção no custo efetivo total na hora de você estar olhando para esse documento. Olhando para esse outro documento, nós encontramos o descritivo de crédito, que é a famosa tabela Price, onde nós temos todas as parcelas do nosso financiamento, desde a primeira até a 36ª parcela. Como vocês podem ver, todas as parcelas têm o mesmo valor, R$ 1.301,25. Porém, o funcionamento dessa tabela é o seguinte: mesmo as parcelas sendo todas iguais, a composição delas é bem diferente. Se você parar para olhar bem aqui, esse valor principal ele vem decrescendo com o passar das parcelas, enquanto esse outro vem aumentando. No início você paga muitos juros, 1.275 de juros da primeira parcela e somente 25, que é equivalente ao dinheiro que você emprestou do banco, que é os 30 mil do carro. Com o passar das parcelas, você começa a pagar mais do carro e menos juros.
É assim que a tabela Price funciona. E aí que vem o pulo do gato. Eu e a Emily conseguimos adiantar, como ela tinha falado, amortizar 11 parcelas de trás para frente, que são essas que vocês estão vendo aqui no cantinho, ó. A primeira que a gente pagou foi no dia 27/5, a segunda no dia 1/12, a terceira no dia 2/2 de 2026, e as outras, se você parar para observar, foram na mesma data. A gente conseguiu juntar um dinheiro e pagar elas de uma vez. Adiantando essas parcelas, a gente paga diretamente o saldo devedor e evita pagar a quantia de juros que a gente pagaria lá na frente. Ou seja, a gente deixou de pagar uma quantia de juros bem grande. Na prática, essas 11 parcelas dariam um total de R$ 14.316. Como a gente conseguiu fazer a amortização, a gente pagou apenas R$ 7.511. Ou seja, tivemos uma economia de R$ 6.802, que é um valor bem interessante, um pouco menos da metade da quantia total de juros que a gente teria no nosso financiamento inteiro. Então, se você parar bem para pensar, se você tem um dinheiro a mais, você pegar ele e pagar de trás para frente o seu financiamento, você consegue ter uma economia boa de juros, geralmente muito maior do que se você tivesse deixado esse dinheiro parado rendendo. Então, quando a gente paga de trás pra frente, uma parcela lá do final, a gente tá amortizando esses juros. A gente não se arrepende de ter feito o financiamento. No final das contas, a gente está conseguindo pagar, mas eu acho que hoje talvez a gente faria diferente. Então agora a gente vai passar as 3 principais coisas que a gente faria diferente se a gente pudesse voltar atrás. A primeira coisa é calcular o custo da oportunidade. Então não significa que a gente não queria financiar o carro ou que a gente não ia precisar fazer isso. Mas se a gente tivesse olhado para esse dinheiro e pensado nele investido, aguardado mais um tempo, talvez a gente tivesse pago menos juros, uma entrada maior, poderia ter sido diferente. O ideal, se você puder, é não entrar no financiamento, obviamente, porque você não paga juros. Se tiver como comprar um carro à vista, eu acho que é a melhor opção. Talvez você comprar um carro mais barato com o dinheiro que você já tem. Vou dar uma entrada de 50 mil, por exemplo. Talvez compre um carro de 50 mil. Você precisa mesmo de um carro de 70 mil. Você vai perder um pouco de dinheiro, entendeu? Nós estamos fazendo o pagamento certinho do financiamento, mas vai que acontecesse alguma coisa, a gente podia ter, não sei, Qualquer imprevisto, na verdade. E aí a gente podia não ter conseguido pagar as parcelas. Porque no começo ficou bem justo com o que a gente tinha planejado. A segunda coisa é, carro não é investimento. Você compra o carro, mas você tem seguro para pagar, você tem gasolina para colocar. Você só perde dinheiro, no final das contas, com o carro. Então, nunca compre um carro achando, vou ganhar dinheiro com o carro. Não, você vai perder dinheiro. Se você puder não ter carro, se a gente pudesse hoje não ter um carro, guardar todo o dinheiro que a gente gasta com o carro, poxa, ia ajudar muito financeiramente. Mas é uma necessidade, então por isso que a gente também optou por comprar. E por fim, se você for financiar, optar por fazer o financiamento, ou porque é uma necessidade ou porque você quer fazer o financiamento, primeiro você olha para o custo efetivo total do contrato, que é o que a gente explicou, que é o mais importante, que é o que realmente vai ter impacto no valor que você vai pagar sobre o que você emprestou, e também tenta maximizar a entrada. Então, às vezes, se você conseguir esperar uns meses, guardar um pouco mais de dinheiro para você dar um maior valor de entrada, pensa que esse dinheiro que você tá pagando ali, ele não tem juros em cima. Então você tá abatendo do valor total do bem. No nosso caso, por exemplo, fui na concessionária, fala com a pessoa que tá te vendendo ali, opções de banco, porque tem banco que tem uma taxa maior, uma taxa menor. Se você tiver em 2 pessoas, vê no nome de quem que fica melhor, porque eles liberam também a taxa de juros diferente, dependendo do perfil da pessoa. Porque fica mais fácil para você decidir a melhor opção e fazer o melhor negócio. Não aceite simplesmente a primeira opção que o vendedor te passar, por exemplo. Faça sempre uma análise e tente pagar o mínimo possível de juros. Então, pra gente valeu a pena. Se você tá pensando então em fazer o financiamento, presta atenção naqueles números que a gente contou. E tudo que a gente explicou para vocês. E comenta aqui se você tem um financiamento, se você tá pensando em fazer, se você já fez, tem uma experiência próxima. E o que você achou sobre o nosso conteúdo?